Muito boa noite a todos. Que a paz, o amor de nosso Mestre Jesus nos envolva nesse instante. Que possamos, nesse instante, sentir a presença dos seus mensageiros, nossos amigos, aqueles que vêm até nós nos dar forças, coragem, perseverança em nossas tarefas diárias. Obrigado, mestre amigo, por fazer parte de nossas vidas. Esteja conosco nesse instante, Senhor, nos envolvendo e amparando sempre. E que assim seja. Hoje a gente vai ler o último capítulo do livro Jesus no Lar. Então, é o capítulo 50 do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se a gente, por exemplo, usar esse livro como um complemento para o culto do Evangelho no Lar, ele dá para um ano, aproximadamente, né? Um ano são 52 semanas, a gente geralmente faz o culto uma vez por semana, então dá para a gente usar durante quase um ano, praticamente um ano, né? Então aqui, o último capítulo se intitula Em Oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. Então, Jesus ia viajar, né? E o pessoal estava triste, porque eles iam continuar se reunindo ali, mas não ia ter a presença do mestre, né? A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Então, ninguém queria. Geralmente, né, nas reuniões ali, o pessoal perguntava alguma coisa para Jesus, trocava ideias, né, e Jesus esclarecia. Nessa noite estava todo mundo meio, né, meio triste, assim. Então, eles não perguntaram nada. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário. Então, Jesus também não fez nenhum comentário. Mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente. Então, no final da reunião, ele fez uma prece, uma oração. Por isso o capítulo se chama Oração. Pai, disse Jesus, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te esqueceram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Então, aqui, Jesus não está pedindo, né, nesses trechos, digamos assim, aquelas pessoas que sofrem, que normalmente a gente pede, né, para os doentes, para os famintos, para os obsediados, essa coisa. Ele está pedindo para aquelas pessoas que, de uma certa forma, a gente pode dizer que praticam o mal, são indiferentes à dor dos seus irmãos, né? Então, é um outro tipo de doença, é um outro tipo de necessidade, é um outro tipo de miséria, é a miséria moral.
E Jesus está pedindo para eles, né? Então, pede para amparar, para Deus amparar os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa. Então, aquele que não divide o que tem, né, com seus semelhantes, com aqueles que não têm. Então, ele também pede ajuda para aqueles que não se envergonham de ostentar a felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Quer dizer, muitas vezes, nós não temos vergonha de ostentar, né, perante aqueles que não têm nada. A gente até gosta de se exibir, nós não gostamos de nos mostrar superiores, né, melhores, mais felizes, enquanto tem pessoas ao nosso lado que estão tristes. Não que a gente tenha que ficar triste também, mas a gente não precisa humilhar o nosso próximo. Então isso é falta de caridade, falta de consideração em relação ao próximo, né? Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores, quer dizer, os ingratos. Socorrer os ingratos. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Então, aqueles que se deixam levar pelos vícios, né? Então, é muito triste isso também. Levanta os que esqueceram a obrigação de serviço ao próximo. Então, a obrigação de serviço ao próximo. Então, servir ao próximo não é um favor que a gente faz, é uma obrigação, como irmão que nós somos, né? Uns dos outros. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Então, Jesus está pedindo piedade para o sábio, para aquele que adquiriu conhecimento, mas ocultou a inteligência ali, sem ajudar ninguém, sem esclarecer ninguém, sem levar luz a ninguém, um conhecimento egoísta, só para si mesmo, né? Então, Jesus está pedindo para Deus ter piedade dessas pessoas. Despertam os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Então, pedindo para despertar aqueles que ficam sonhando em dominar o mundo, dominar as coisas, né? Dominar pessoas, conquistar, e esquecem que a existência aqui na Terra é um minutinho entre o berço e o túmulo, perante a eternidade. A gente massacra, briga, faz tanta coisa errada para conseguir domínio. E a nossa vida é um piscar de olho. A gente tem que acordar para essa realidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Olha só. Então, erguer aqueles que caíram em decorrência do excesso de conforto material. Conforto é bom, mas o excesso faz as pessoas se amolecerem, se acomodarem e às vezes desistirem de praticar o bem, da atividade, de serviço ao próximo, né? Então, eles caíram. Então, Jesus pede para que Deus possa erguer essas pessoas que estão vencidas pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Quantas vezes nós fazemos isso? Espalhamos tristeza, pessimismo, em vez de ter boas conversações edificantes, enobrecedoras, estimulantes, otimistas. Somos derrotistas, falamos mal dos outros, falamos mal do mundo, falamos mal do governo, estamos sempre apontando defeitos, e com isso
descemos o padrão vibratório nosso e daquelas pessoas que nos escutam, às vezes influenciando as pessoas. Então, ao invés de elevar a moral, nós trazemos tristeza e pessimismo. Então, Jesus pede para que Deus nos perdoe quando a gente faça isso. Não, para que Deus corrija-nos quando a gente espalhar isso, né? A tristeza e o pessimismo. A gente possa ser corrigido. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Olha só. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação. Todos nós temos o dever, como os cristãos, de pacificar o ambiente em que a gente vive. Mas, ao invés de pacificar, muitas vezes o que a gente faz? A gente dissemina a revolta e a indisciplina. Isso é terrível, né? A gente não pode ser assim, as coisas não podem ser assim e tal. Carrega aquele tom de revolta, né? Que acaba, às vezes, provocando sérias consequências. Então, Jesus pede para Deus perdoar-nos quando a gente se recusa a oportunidade. Nós todos temos oportunidade de pacificar. Se temos conhecimento do Evangelho, nossa tarefa é pacificar e não levar revolta e indignação. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Então, ele pede para Deus intervir a favor de todos que se acreditam têm poder e que tomam lugar de Deus, condenando as pessoas. Nossa tarefa não é condenar, é auxiliar a reerguer os nossos irmãos que caíram. Assim como nos auxiliaram e que os irmãos espirituais nos auxiliam quando a gente cai também. Todos nós somos passíveis de quedas, né? Hoje é o nosso irmão, amanhã poderemos ser nós mesmos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros, com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Então, acordar aquelas almas que envenenam o caminho com a agressão espiritual, né? Pessoa com gestos, com palavras ríspidas. Então, essas pessoas, e nós mesmos, quando fazemos isso, né, envenenamos o caminho dos outros. Então, Jesus pede para que Deus nos acorde, porque estamos semeando espinhos no nosso próprio caminho. Não é? Estende paternas mãos a todos os que esqueceram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Então, aquela mesma história, né? Todos aqueles que esqueceram que o corpo vai ficar. E, às vezes, vivem loucamente acreditando na perenidade da vida material, quando a gente sabe que a vida material é transitória na sua essência. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Então, esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança. A vingança e o ódio são trevas dentro de nós. Esses sentimentos trazem sombra para as nossas vidas. Não é? Aqueles que também se perderam na ambição transviada e na impiedade fria. Que se acreditam poderosos e livres porque fazem o que querem. São escravos
não passam de escravos dos próprios impulsos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Quantas vezes que a gente já orou dessa forma, né? Por aqueles que se equivocam, que praticam a injustiça, né? Que se iludem com o poder, né? Com a força. Quantas vezes a gente já orou por ele? É o que Jesus faz aqui. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Estão assinalados por delitos de esquecimento. Então, não adianta. A justiça de Deus ocorre dentro de nós, por isso não é possível escapar dela. A essa altura interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. E no alto, a lua radiosa em plenilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Então, no final, né, todos estavam emocionados, com lágrimas nos olhos, e eles percebendo a lua, né, e lembrando Deus, que muita gente se esquece, né, da lua, por exemplo, mas ela continua ali velando, né? Então é uma coisa. Muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai continua velando por todos nós. Então, com essa oração, nosso livro termina na noite de hoje, né? Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade que nós tivemos de tomar conhecimento dessas lições tão preciosas que nosso querido irmão Neio Lúcio trouxe por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, lições tão sublimes para a nossa renovação íntima, nos ensinando a olhar a vida de outra forma, até misericórdia, inclusive dos maus, que eles precisam, lembrando Madre Teresa de Calcutá, uma mensageira do Cristo, que disse certa vez: oremos pelos bons, porque eles merecem, e oremos pelos maus, porque eles precisam. E saibamos sempre ter a misericórdia divina em nossos corações, amparando, perdoando, procurando erguer, procurando levar otimismo onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Mestre Divino, e que a sua luz e a sua bênção esteja conosco, esteja em nossos lares, esteja em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que assim seja.